Queria fazer o registro da realização do 6º Congresso do nosso partido, senadora Regina, o Partido dos Trabalhadores. Congresso em que a senhora participou como senadora, que elegeu a nossa combativa senadora Gleisi Hoffmann como presidenta nacional desse partido. Eu participei de todos os debates, fui candidato também a presidente nacional do PT. Acho que tive um importante papel de estimular o debate dentro desse, que é o maior partido de esquerda da América Latina. Acabei com 38% dos votos, acho que fiz um bom desempenho. Quero vir aqui a público, já fiz isso nas redes sociais, declarar meu mais profundo apoio à senadora Gleisi Hoffmann, que é uma senadora de altíssimo nível, corajosa, que vai ser uma grande presidenta do PT. Eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso. Saímos com grandes acordos sobre a tática do próximo período. O PT definiu sua prioridade na luta pela derrubada desse governo ilegítimo, mas nós deixamos de forma bem clara também, dito para todo o país, que nós não aceitamos nenhuma saída pelo colégio eleitoral. Não há saída dessa crise por esse Congresso Nacional totalmente desmoralizado e distante da vida do povo brasileiro. Para nós, só eleições diretas, uma grande campanha nacional. Ontem, inclusive, em São Paulo, houve um importante ato que reuniu mais de 100 mil pessoas no Largo do Batata. No domingo anterior, nós já tínhamos feito uma grande mobilização no estado do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, 150 mil pessoas. E agora vai ser cidade por cidade desse país. É importante registrar que nós já temos o instrumento jurídico para as eleições diretas. Nós conseguimos aprovar, eu fui o relator, a PEC do senador Regufe, que modifica o artigo 81 da Constituição para dizer que, se houver afastamento do presidente e do vice-presidente da República até o final do 3º ano, ou seja, se houver vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República até o final do 3º ano, ou seja, 31 de dezembro de 2017, nós teremos eleições diretas. Eu quero conversar com o senador Eunício Oliveira, ainda hoje ou amanhã, para saber quando pautaremos aqui no plenário do Senado Federal. Eu tenho uma convicção, senadora Regina. Na hora de colocar para votar, é muito difícil para um senador, para um deputado, votar contra essa PEC das eleições diretas. Na hora tem um cálculo político. Fica mal votar por um processo indireto, né? Não, a gente também sabe que vai ser julgado amanhã a chapa no TSE. E há um entendimento no TSE, pelo menos esse tem sido o entendimento majoritário, de que a chapa sendo cassada tem que se obedecer ao artigo 224 do Código Eleitoral, que diz que até 6 meses antes do final do mandato tem que ser um processo eleitoral direto. E o TSE vai ter que se pronunciar. Se o TSE caça a chapa, ele vai ter que dizer de forma clara se vai ser eleição direta ou indireta. Na avaliação de muitos juristas que nós conversamos, o caminho de cassação da chapa tem que ser eleição direta. Foi um ato que aconteceu no início do processo eleitoral, ou seja, não se trata do artigo 81 da Constituição que fala de vacância. Vacância seria no caso de renúncia ou de impeachment. Então, nós saímos muito unificados do Congresso para discutir esse novo momento do país e para trabalhar em cima dessa bandeira do Fora Temer, das eleições diretas. É claro que tem um debate que ainda vai continuar pelo próximo período, que é o debate sobre estratégia. Eu estou convencido, senadora Regina, e eu vejo agora a eleição no Reino Unido e como cresceu a candidatura de Jeremy Corbyn. A diferença era de 20 pontos da Theresa May, que é a candidata do Partido Conservador, em relação ao Jeremy Corbyn. Era de 20 pontos. A diferença agora está em 5 pontos. Tem pesquisas que estão dando 3 pontos. A eleição vai acontecer na próxima quinta-feira. E eu, quando olho para a situação da esquerda do mundo, e vejo não só Jeremy Corbyn, que fez um discurso pegando um conteúdo programático de muita contestação do sistema, e quando eu olho também para a eleição francesa e vi lá o resultado do Mélenchon, e nas eleições norte-americanas do Bernie Sanders, eu estou convencido
que só uma esquerda para valer pode fazer frente a uma direita extremamente conservadora, com um discurso que se aproxima de características fascistas. O crescimento do Mélenchon na França também foi assim. Ele fez um discurso ali forte pela esquerda, um discurso antissistema. E eu acho que essas lições a gente tem que tomar aqui no caso do Brasil. Até porque a situação, nós estamos vivendo um outro ciclo, não tem nada a ver com 2003. Uma possível vitória de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República. Nós temos que fazer diferente, fazer ainda muito mais do que a gente já fez. Nós conseguimos avançar em pontos importantes nessa discussão de estratégia no 6º Congresso do PT, mas vai ter um debate permanente, como é natural, dentro do partido. E a gente vai tentar convencer sempre nesse debate que é possível, que é necessário puxar um programa do PT mais para a esquerda, porque aquela situação de 2003 não existe mais, né? Eu falar, inclusive, do ponto de vista econômico. Nós tivemos ali o boom das commodities que nos ajudaram e tivemos uma situação nova na economia. Nós tínhamos um crédito. O crédito era lá embaixo, era pouco crédito para o povo brasileiro. E a gente conseguiu utilizar aquela margem de manobra ali para, sem grande conflito com o capital, fazer um grande processo de distribuição de rendas e inclusão social no país. Eu estou convencido que a situação agora é diferente. Não tem espaço mais no mundo inteiro, dentro dessa etapa do capitalismo extremamente hegemonizada pelo capital financeiro. Por isso que eu acho que o Lula vai ser eleito presidente da República. Nós temos que ter um programa de reformas de base. Agora, para isso, vai ser necessário, dessa vez, a gente tocar em interesses do grande capital. Principalmente duas questões que são centrais. Uma é na hora da arrecadação. Nós temos que mexer nesse sistema tributário brasileiro. Quem paga imposto no país é a classe média, são os trabalhadores. Os multimilionários pagam muito menos proporcionalmente impostos no país. É algo absurdo, o sistema tributário é extremamente regressivo. E se a gente quer ter um novo plano de investimentos em saúde, educação, fazer reforma urbana, reforma agrária, nós vamos ter que mexer nesse sistema tributário. Como vamos ter que mexer na hora do gasto? Porque há duas formas para combatermos a desigualdade, na hora que arrecadamos e na hora que gastamos. Infelizmente, hoje, senadora Regina, 35% de tudo que a gente gasta hoje no nosso orçamento é para pagar juros a um pequeno grupo de rentistas. É uma transferência do orçamento que era para ser para os pobres, para os multimilionários desse país, para os grandes empresários, para o sistema financeiro. Então, esse é um debate que está em aberto. Eu tenho convicção de que o PT está em boas mãos com a senadora Gleisi e a gente espera construir a candidatura do Lula em cima de uma nova plataforma, de uma plataforma que entre em temas de debates como democratização dos meios de comunicação, porque nós temos uma concentração gigantesca em poucas famílias de todo o nosso sistema de radiodifusão aqui no país. Então, esse é um ponto importante também. No mais, nós, inclusive, que fizemos parte de uma chapa lá, de uma parte do PT que se chama Muda PT. Muda PT, inclusive, está discutindo uma nota declarando esse apoio a essa grande guerreira, a nossa senadora Gleisi Hoffmann. Ela sabe que pode contar comigo em todos os instantes nesse processo, porque a gente sabe o que o país está vivendo. Nós estamos caminhando em direção ao estado de exceção. É impressionante essa perseguição infame contra o presidente Lula. É uma caçada contra o presidente Lula. E até agora não acharam uma prova sequer contra o presidente Lula. E estão querendo condenar sem provas. Porque o desespero todo deles, por isso que a gente sempre diz que esse golpe é um golpe continuado, é porque o Lula não para de subir nas pesquisas. Eles fizeram tudo isso, deram esse golpe. Achavam, eles diziam na época, não, tirar Dilma, a economia vai melhorar. Melhorou coisa alguma. A situação da economia brasileira é impressionante, inclusive eles estão fazendo o maior estardalhaço aqui no Senado Federal de que o PIB do primeiro trimestre, houve um crescimento de 1% do PIB do primeiro trimestre. Houve sim, mas tem várias questões a ser discutidas nesse crescimento do PIB do primeiro trimestre. Primeiro, uma mudança de metodologia do IBGE no que se refere a serviço e comércio. Eles mexeram, mudaram em fevereiro a metodologia, o que ajudou eles. Segundo, é que foi a agropecuária, que cresceu 13%. O que puxou o crescimento da economia foi agropecuária e exportação. Quando você vai ver os números da nossa economia brasileira aqui interno, você vê o seguinte: investimento
queda de 1,6 investimentos. Não sei como eles têm coragem de comemorar. Consumo das famílias, queda também de 0,1. Continua caindo o consumo das famílias. Hoje tem uma matéria no jornal Valor Econômico que dizendo que desde 2014 o PIB per capita caiu 11 pontos. Que nós vamos demorar 5 anos para voltar à situação de 2014. Consumo do governo caiu 0,6%. Então, veja bem, isso é a retomada do crescimento? Não, nós estamos numa situação de estagnação, nós chegamos ao fundo do poço. E é comum nessa situação você ter melhoras na área de exportação, no setor de exportação, mas o concreto, quando a gente olha para o Brasil, é esse. Consumo das famílias continuou caindo, investimentos caindo e gasto do governo caindo também. Senadora Fátima Bezerra, concedo a parte. Senador Lindenberg, eu já tive uma oportunidade aqui de falar e de saudar... Está sem som. Obrigada. Eu já tive a oportunidade hoje de falar sobre o Congresso Nacional do nosso partido, de saudar a nossa nova presidenta senadora Gleisi, e igualmente quero aqui saudar a Vossa Excelência, porque disse hoje e volto aqui a dizer, tanto a sua candidatura como a candidatura da senadora Gleisi cumpriram um papel muito importante para o debate no interior do nosso partido e junto até à própria sociedade. Pela qualificação do debate político que vocês fizeram, e eu sou testemunha disso, o debate respeitoso, o debate fraterno. Então, foi um momento de afirmação do nosso partido, pelo quanto tanto Vossa Excelência como a senadora Gleisi se reconectaram com as nossas bases, com a juventude, com as mulheres, né, com esse desejo forte dentro do Partido dos Trabalhadores, para que nós possamos estar à altura de cumprir o nosso papel para barrar esses retrocessos. E digo, senador Lindenberg, que, ao contrário dos nossos adversários, dos nossos inimigos, que pensavam que o Congresso do PT ia se resumir a brigas, a cisões, a divisões no interior do partido, o que nós vimos foi exatamente o contrário, o partido dando demonstração de vitalidade, forte unidade política. Tanto é que as principais resoluções do partido foram lá festejadas, aprovadas por unanimidade, que passam desde a questão do combate às reformas, assim como a questão do Fora Temer, a realização das eleições diretas e não ao chamado colégio eleitoral, porque o Congresso disse de alto e bom som que, na eventualidade dessa tragédia que seria com a saída do Temer, que deve sair mesmo, mas a tragédia que seria a escolha do novo presidente se dá pela via desse colégio eleitoral, excluindo mais uma vez a população. O Congresso disse lá de alto e bom som que o PT não participará desta farsa. O PT não participará dessa tragédia. E ficou lá muito claro que tanto a bancada do PT aqui no Senado como lá na Câmara, né, portanto, se coloca frontalmente contrária ao chamado colégio eleitoral, de forma que saímos de lá, repito, revigorados, porque, senador Lindenberg, tem hora que eu fico pensando, é muita façanha para um partido como o nosso, que tem passado por um momento tão difícil, esses tempos de criminalização da política, onde o PT foi o principal alvo no campo da esquerda, a caçada jurídico-midiática contra o presidente Lula, a campanha de ódio contra o PT, e esse partido conseguir realizar esse congresso com toda essa vitalidade, 600 militantes vindos de todo o país. Portanto, termino, Lindenberg, mais uma vez parabenizando você pela sua trajetória, pela sua história. Você cumpriu e vai continuar
continuar cumprindo um papel muito importante de frente a esse momento que o PT vive, porque de lá nós saímos, senadora Regina, muito mais conscientes, muito mais amadurecidos e muito mais convictos do papel que o PT tem a desempenhar como principal e maior partido no conjunto da esquerda brasileira, que é de se aliar não só às forças de esquerda, às forças no campo democrático, popular, progressista, se aliar aos movimentos sociais, aos movimentos populares, estar com o povo cotidianamente nas ruas para a gente, enfim, barrar esses retrocessos, né, Lindeberg, e trazer a democracia de volta com a realização de eleições diretas. Parabéns. Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra. Eu estava falando aqui agora que eles diziam, senadora Fátima, que o golpe era só tirar Dilma, que iam melhorar a economia. Não estão melhorando. Eles vão ver que essa festa, infelizmente, que eles fazem em relação ao PIB do primeiro trimestre, não vai se confirmar no segundo trimestre, porque eu já falei aqui, foi um crescimento muito puxado por um boom no setor agropecuário de 13%, e eles estão tentando fazer marola com isso aqui, e, na verdade, nós não vamos sair da crise porque não tem uma proposta do governo para tirar a economia da crise. Pelo contrário, é só austeridade fiscal que piora a situação da economia e essas reformas que vão deprimir ainda mais o consumo. Mas o golpe está desmoralizado, né, senadora Fátima? Os 3 principais nomes do golpe, quem são? Aécio, Eduardo Cunha e Temer. Olha a situação. Esses foram os generais do golpe, né? E agora eles estão querendo ir para uma loucura. O que a gente está dizendo nesse congresso do PT, que foi muito importante, diz assim, olha, o nosso compromisso primeiro é com a sociedade brasileira. Não vamos participar de nenhum tipo de arranjo com esse Congresso Nacional. Imagina eleger um presidente aqui, um Congresso desmoralizado, eles perderam a cabeça, senadora Fátima. Perderam o juízo. O povo não vai aceitar. Exatamente, senador Lindeberg, imagine. Se em 85, na década de 80, nós tivemos a coragem que tivemos, naquele momento, de ser contra ao colégio eleitoral, né, que elegeu Tancredo Neves, imagine nesses tempos, né, de ataque à democracia, nesses tempos em que, infelizmente, né, a burguesia brasileira, capitaneada por esse consórcio golpista, o PSDB, o setor empresarial, parte do setor empresarial, o setor da grande mídia, rasgam a Constituição e nos legam exatamente esse Brasil que nós estamos vivendo hoje, né? Então, claro, mais do que nunca, é que nesse momento jamais, né, haverá por parte do PT nenhum gesto de política de conciliação. Jamais. Olha, senadora Fátima, eu quero inclusive chamar a atenção, aproveitando que a senhora está aqui com a senadora Regina. Amanhã está marcado a reunião da CAI para a votação da reforma trabalhista. O acordo que tinha se estabelecido aqui no plenário é que tramitaria em 3 comissões. CAI, depois CCJ e depois CAS. Eu tomei um susto hoje pela manhã, eu li o jornal Valor Econômico, dizendo que o senador Romero Jucá, líder desse governo aí, que está batendo na mesa dizendo que esse governo não cai, a gente sabe que o senador Romero Jucá está fazendo o papel dele, mas ele sabe da fragilidade desse governo aí, o senador Romero Jucá dizendo o seguinte, não, que pode, depois da votação da CAI, entrar com um pedido, requerimento de líderes para vir para o plenário. Eu acho que eles estão com um objetivo aqui permanente de causar turbulência nas discussões das comissões. Na semana passada, há 2 semanas, nós tivemos uma reunião muito tensa da CAI. Eu acho que essa movimentação parece um esforço do governo para trazer novamente atenção para a reunião de amanhã da CAI. E agora eu descobri que houve aqui um requerimento na quinta-feira, em que ele coloca a CAI como a 2ª comissão. A 2ª comissão era a CCJ. Senador Romero Jucá, de onde estiver aqui nos escutando, nós não vamos aceitar isso. Se o objetivo é implodir a reunião da CAI, os senhores estão conseguindo. Que isso? Quer mudar? É o desespero de querer passar para o mercado. Olha, o Temer pode continuar presidente da República. Eles querem dizer de todo jeito, aprovamos a reforma trabalhista, porque sabe que não tem povo defendendo esse governo. Ele quer se manter por cima. Porque essa reforma trabalhista é criminosa, senadora Fátima. Você veja, o que a gente conseguiu de avanço em relação às empregadas domésticas? Foi uma luta para aprovar isso aqui. Lembra disso? E foi uma libertação, porque
as empregadas domésticas e empregados domésticos do país afora viviam uma situação de semi-escravidão ou de escravidão completa. E a gente conseguiu. Pois bem, vai cair por terra. Eles estão criando agora essa figura do autônomo exclusivo, a empregada doméstica pode virar PJ, vai virar todo mundo PJ nesse país, sem direito a férias, sem direito a 13º. O trabalho intermitente, que é o trabalhador ficar em casa esperando o patrão dizer, ó, quero que você trabalhe 4 horas amanhã, das 6 da tarde às 10 da noite, depois da manhã eu quero que você trabalhe 2 horas, das 8 da manhã às 10 da manhã. A pessoa não planeja a vida. Não tem nenhum direito de salário mínimo, que pode trabalhar menos e não ter direito ao salário mínimo. Então, esse pessoal quer aproveitar esse momento de fragilidade do governo para dizer o seguinte, olha, empresários, sistema financeiro, grande mídia, eu estou conseguindo passar essas reformas contra o povo trabalhador. É dessa forma que eles estão tentando se sustentar. Então, eu digo aqui em alto e bom som novamente, é melhor seguir o rito estabelecido. Qual o rito? CAI, CCJ e CAIS. Foi em cima disso que nós pactuamos, o senador Paulo Paim, uma proposta lá na comissão passada para ser lida e votada amanhã. Sem isso não tem acordo. Acordo algum. Não vão esse governo mulambento, esse governo em fim de linha, prestes a cair, não vai tratorar, passar por cima da gente, rasgando acordos estabelecidos. É esse apelo que eu faço para que a gente construa uma saída, reestabeleça aquilo que tinha sido discutido, para que a gente possa votar amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos essa matéria. Nós, com a posição radicalmente contra essa reforma trabalhista, e vamos tentar convencer ao máximo os senadores até amanhã, que é imprudente a gente votar uma matéria que retira e que mexe em direitos conquistados em 1943, sob o governo de Getúlio Vargas ainda. Por fim, senhora presidente, para encerrar, amanhã é um dia em que o TSE vai começar o julgamento das contas. Aqui há uma grande expectativa, o governo está tentando passar, não, nós vamos ganhar. Eu não acredito, sinceramente, que o TSE encerre a questão amanhã favorável ao Temer. Isso seria, na verdade, uma imprudência total, porque vão surgir novos fatos. E esse, na verdade, é um instrumento que pode ser utilizado para abreviar o fim do governo de Michel Temer. São tantos fatos que podem surgir. Essa prisão do Rodrigo Rocha Loures. Estão dizendo que tem uma gravação onde o Rodrigo Rocha Loures, uma gravação feita pela PF, diz que aquele 500 mil da mala era do Temer, que ele era só o portador. Veja o tipo de escândalo, senadora Regina. Era 500 mil por semana durante mais de 20 anos, dirigidos ao presidente da República. Um presidente da República que eu, quando vi o processo do impeachment aqui, eu fiz vários pronunciamentos dizendo o seguinte, olha, se a gente afastar a presidenta Dilma e o Temer assumir, ele não vai mais ser investigado, porque ele não pode ser investigado por fatos anteriores ao mandato. E deixa que ele criou um fato para ser investigado no mandato. Olha que tipo de figura nós temos na presidência da República. Ele cometeu um crime como presidente da República. E um crime gravíssimo, que ele, na verdade, queria comprar o silêncio de Eduardo Cunha e também corrupção, 500 mil. Eu quero ver essa de uma mala que um deputado, que era o principal assessor dele, o país não aguenta isso. Então, eu, sinceramente, eu não acredito. Esse governo está vivendo de gargantear um bocado de coisa. A gente vê aqui no plenário do Senado Federal também, tentando passar uma força que ele já não tem. Mas eu acho que essa história de haver uma vitória do TSE e amanhã mesmo o Temer ganhar ganhar nesse julgamento do TSE, eu, sinceramente, eu acho extremamente improvável. Nós vamos ficar aqui fazendo o que a gente tem que fazer. Nós vamos dar boa batalha na Comissão de Assuntos Econômicos no dia de amanhã. Vamos conversar com o presidente dessa casa, senador Eunício Oliveira, para ver uma data para pautar no plenário do Senado a votação da PEC das diretas. Eu acho, sinceramente, senadora Regina, que tem tudo para ser aprovado,
porque nós conseguimos aprovar pela unanimidade dos votos da CCJ. Foram 26 senadores que votaram a favor. Então, não é comum um senador votar a favor na CCJ e depois mudar aqui no plenário. A Comissão de Constituição e Justiça é a comissão mais importante dessa casa, de forma que eu tenho esperança que nesses próximos 15 dias a gente consiga votar essa PEC aqui no plenário do Senado Federal, porque essa campanha das diretas vai crescer. Toda semana nós vamos ter mobilização num lugar diferente desse país. E agora, diferente dos dias nacionais de luta, que a gente faz num dia só, a orientação é fazer em dias diferentes essas passeatas e mobilizações pelas diretas. Só dizer que ficou marcado, última coisa, senadora Regina, sei que Vossa Excelência tem que sair daí agora, só a última coisa, anunciar que as centrais sindicais se reuniram hoje em São Paulo, e também houve uma reunião das frentes, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, aqui em Brasília, onde a nossa líder e atual presidente, que vai assumir como presidente, senadora Gleisi Hoffmann, estava participando, definiram a data do próximo dia 30 como a data da próxima greve geral no país. É uma greve, não é só por eleições diretas, a pauta das reformas está no centro dessa greve. Eu tenho dito que a pauta das reformas tem mobilizado muita gente, senador João Pedro, nesse país afora. A reforma da Previdência e a reforma trabalhista, a gente fez nesse processo todo E quarta-feira agora, senador Lindenberg, senadora Regina, o ato de lançamento da Frente Parlamentar Mista aqui em defesa das eleições diretas. Não, na verdade é amanhã. Bom, tinha ficado para quarta-feira. É amanhã. Desculpa, então, senadora Fátima, é amanhã às 16 horas. Ok, amanhã às 16 horas. Lançamento da Frente Parlamentar Perfeito. Em defesa do Salão Nobre da Câmara. Mas essa decisão do próximo dia 30, greve geral, eu acho que é uma decisão importante, porque mostra o seguinte: a luta continua. E para vocês que estão nos assistindo, é importante dizer que o que muda voto aqui no Parlamento é a mobilização do povo. Se o povo for com tudo para as ruas, nós vamos tirar esse tema do Palácio do Planalto e vamos conseguir aprovar a proposta de eleições diretas. Muito obrigado, senadora Regina.